Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social na Rádio da Universidade. Muito boa tarde, eu sou Luísa Dementiuk da Silva e começa agora o Estação Cidadania dessa quinta-feira, 5 de setembro de 2019. O programa é uma produção do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Participam do programa dessa semana Francisco Milanês, presidente da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e doutorando em Educação em Ciências no Departamento de Bioquímica da URGS, e o aluno guarani Laércio Caraí Gomes, estudante de licenciatura em História na URGS. No programa de hoje, nós vamos abordar a questão ambiental, que é um problema global, mas que se intensificou nesse último mês de agosto com o aumento do desmatamento e as queimadas na floresta amazônica. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Laércio. É um prazer ter vocês aqui com a gente na Estação Cidadania dessa semana para falar de um assunto tão importante como é o meio ambiente. Prazer estar aqui também. Prazer, boa tarde. Primeiro eu queria perguntar, na verdade pedir, para vocês descreverem hoje a situação ambiental nacional e regionalmente também. Bom, a luta ambiental, como a AGAPAN é pioneira, que eu represento, na luta ambiental brasileira, ela está com 48 anos, é 48 anos que a luta ambiental brasileira tem, né? E nesses 48 anos foram difíceis conquistas, né? E nesses 2, 3 últimos anos está havendo um retrocesso de tudo que se conquistou em 48 anos, né? Em prol da população de todos, né? Da vida, inclusive, da população, e inclusive as outras vidas, né? Porque o lema da AGAPAN diz tudo, a vida sempre em primeiro lugar, mas não é a vida humana, é a vida. E em nível regional, está sendo pensado a mudança do Código Florestal, do Código Ambiental do Estado, com retrocessos. Em nível municipal, na capital, está sendo destruída a legislação de proteção de árvores, foi destruído 48 anos de legislação, 78 decretos foram destruídos em fevereiro, num momento só, numa assinatura. E então, em nível nacional, não tenho o que dizer, não tenho o que expressar a irresponsabilidade dos governantes que está destruindo tudo que se conquistou e indo muito mais além, muito pior do que era antes da luta ambiental. Então, não é um retrocesso há 50 anos atrás, é muito antes, porque existia algum nível de respeito antes da luta ambiental começar, e a questão, por exemplo, de mineração em terras indígenas, de destruição da floresta, um fomento à violência. A violência é a mesma violência das pessoas, as armas, essas coisas, é a mesma violência que se expressa contra a floresta amazônica, contra os índios, contra os quilombolas, né? Então, nós estamos vivendo uma espécie de pesadelo cuja marca é a irresponsabilidade das pessoas que deveriam ser o modelo de responsabilidade. E nós estamos vivendo uma tristeza, porque isso tudo empobrece o desrespeito aos direitos humanos, aos LGBTs, né? A todas as lutas difíceis que as mulheres fizeram durante esses anos, que os negros fizeram, que os índios fizeram, né? E é um momento de muita tristeza, eu diria. Não é um momento de medo, porque medo tem os covardes que atacam e são violentos. Nós não temos medo. Nós sabemos que nós ficaremos e eles passarão. E para ti, Laércio? Bom, faço da senhora minhas palavras também. Acho que não só essa ameaça ambiental, mas a ameaça à vida, principalmente dos povos indígenas, que por essa digamos que essa política de destruição mesmo, de retrocesso mesmo aos direitos, não só ambiental, mas de direitos humanos também. Então a gente está vendo isso com muita preocupação também quanto em movimentos indígenas aqui, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Então esse momento também para nós é momento de nos articular também com novas estruturas ou métodos de lutas que a gente vem travando desde o descobrimento do Brasil. Então, falo isso porque
digamos que eu estudo história, então tenho mais propriedade para falar nesse sentido, assim, tipo, ossos do ofício. Então, nesse momento a gente está vendo isso. Então, quanto movimento, a gente agora está mais, digamos, não que a gente nunca foi unido para esses movimentos indígenas, que a gente busca direito tanto na questão ambiental quanto direitos humanos, mas a gente nessa nova, digamos, era porque é uma era muito, digamos, muito difícil mesmo. Então a gente está vendo nossas articulações também, como também nos encaixar nessas lutas, como levar isso mais não digo a sério, mas sempre foi sério, mas a gente buscar meios de tentar sempre estar envolvido no meio político para digamos, estar atento a esse retrocesso que está acontecendo agora. O que é a natureza para vocês? O que ela significa? É uma bela pergunta. A natureza, no meu entendimento, ela é o conjunto de todas as coisas. Ela é o fruto de uma evolução harmônica e cooperativa, mas é uma interação harmoniosa, evolutiva, cooperativa. Não tem nada de competitiva. A competição é a última opção. Na verdade, o que mais existe na natureza é cooperação. E para contrapor a natureza, a gente tem que falar do que é artificial, né? Artificial é a obra humana, que ele resolveu se separar da natureza, e aí vamos ter que dizer que é a civilização ocidental branca, né? Porque alguns povos, nossos 300 povos brasileiros, com suas 300 línguas, não quiseram se separar, né? Então, o homem ocidental, assim, vamos dizer, a hegemônica, ela quis se separar da natureza, e a natureza está lá, e o que eu faço é artificial, né? Então, ele criou essa palavra. Então, eu diria, para falar de natureza, eu diria que artificial é o que o homem cria, modificando a natureza. E quando ele modifica a natureza, sempre ele causa prejuízos. Não é aprimorar, não é cooperar com a natureza. Isso é uma forma de também mudança, né? De evolução. Eu estou dizendo quando ele modifica. Por exemplo, se tem uma vitamina C natural, que está nos cítricos, que está na acerola, que está em todos os vegetais, na verdade, ele, quando cria vitamina C artificial, sintética, ele cria uma vitamina C que não preenche todas as funções da natural. Então, ele provoca danos, provoca pequenas... E assim tem sido em toda a obra humana. Então, é muito fácil, infelizmente, dizer que os produtos sintéticos têm um custo ambiental, sempre. E sintético também é aquilo que estava fora da evolução da natureza. Por exemplo, algumas pessoas dizem, mas metal pesado é natural, porque ele existe na natureza. Não nas concentrações. Quando se minera, se faz um crime, porque se põe na biosfera o que estava no subsolo, fora da biosfera, e se concentra. Às vezes se modificam as moléculas também, as ligações que estava aquele... E se concentra e se põe na natureza. Então, o cádmio, que é natural e na quantidade que existe na natureza, na biosfera, ele não faz mal para ninguém, até é útil. O cádmio é um metal pesado toxicíssimo, teratogênico, causa más formações, mutagênico, causa mutações para os descendentes, carcinogênico, né, causa câncer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a administração humana tem sido, através do tempo, um dano gigante para o planeta, ao ponto de estar pondo em risco a própria vida do planeta. A concepção de... quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter um cuidado também de não ter também digamos, esse pensamento também ocidental branco, porque a respeito dos indígenas nessa concepção, porque cada povo, cada etnia tem um modo de se relacionar com a natureza, mas o em comum é que a natureza, para a maioria dos povos indígenas aqui, não está somente ligado a algo tipo físico, material, mas uma coisa sobrenatural também. Então, esses laços se unem. Então, a gente não separa o natural do que é, digamos, divino. Então, a gente tem essa relação. Então, a concepção da maioria dos povos indígenas, mas aquele
índio nu, aquele seminu que tipo é o protetor da floresta, mas porque isso tenta aprisionar de certa forma algumas complexidades que cada povo tem com relação à natureza. Sim. Eu queria até acrescentar, eu concordo plenamente com o que ele colocou, e por isso até que eu citei os 300 povos, né, que não são, a gente trata como um nome só, uma riqueza cultural gigante. Eu diria assim que diferentes culturas indígenas têm diferentes níveis de relação com a natureza, né? Uns mais harmoniosos, outros menos. Mas, mesmo aqueles que têm um tipo de uso forte que leve a eles ter que se mudarem, porque o dano que eles causam é nenhum, porque eles causam um dano ao redor, é um dano, mas é um dano que recupera, porque ele está dentro da escala que a natureza consegue, ele está dentro da resiliência, da capacidade da natureza recuperar, né? Então tem outros que são mais harmoniosos, outros menos, não importa, são 300 opções culturais de desenvolvimento e nenhuma delas é idiota como a nossa, porque não faz transformações que sejam irreversíveis, que não dê para recuperar, que vão além da capacidade da natureza se recuperar. Eu acho que ele deu um exemplo maravilhoso. E isso é o que nós fazemos. Nós levamos além do ponto de volta, né? Sim. E por isso que o planeta está, em vários lugares, destruído. Assim, estão espécies extintas. Ora, extinguir uma espécie significa condenar, são milhares por ano. Sendo extintos. Eu queria perguntar justamente isso para vocês. Tu falou sobre danos. Quais são os danos que a natureza está sofrendo hoje dessas agressões? Tem o dano do gasto excessivo, né? Que gasto é uma coisa que é recuperável, né? Mas gasto excessivo é aquele que vai além da capacidade. É o que nós estamos fazendo, né? O que tem que se fazer sempre, em qualquer uso, qualquer relação melhor, é ir até onde não vira uma cicatriz, onde não vira uma coisa irreversível, né? A gente pode até cometer erros, porque tem muita flexibilidade na natureza, mas esses erros têm que ser dentro de capacidades. Vamos ver, por exemplo, a floresta amazônica, que está tão em voga, né? Sim. Ela é um sistema requintadíssimo que a vida desenvolveu em milhões de anos, sobre um deserto, que bombeia água do Oceano Atlântico até os Andes, regulando com essa água, que é uma massa de água gigante, é a maior do mundo, regula o clima do planeta, e especialmente o clima das Américas, e especialmente a América do Sul, onde nós estamos. Mas ela regula o clima e também o aporte de água, que são duas coisas diferentes. A água, ela existe como necessidade para a vida, base de toda a vida, inclusive não água de qualidade, né? Porque água envenenada envenena a vida toda. Então, água é uma coisa. Outra coisa é o que a água carrega, que é a energia, que regula o clima, que faz chover, faz não chover, dá temporal, furacão, coisas que nós não tínhamos aqui, né? E estamos passando a ter. Então, o clima é uma coisa mais complexa que está ligada ao trânsito de energia, que a água que carrega essa energia. Então, tu vês que, para ver a agricultura, só para dar um exemplo, no Brasil, que é o maior país agrícola do mundo, não em produção hoje, mas de área de possibilidade agrícola, é o maior do mundo, frouxo. Essa agricultura depende agricultura, se fosse dizer, depende de duas coisas essenciais: solo e clima. E no clima está a água, né? Sem esses dois, tu não pratica agricultura. Nós estamos pondo em risco que a floresta amazônica regula o nosso clima. Destruindo lá, além de eu destruir as vidas que estão lá, em harmonia, etc., eu estou destruindo a agricultura que é o ganha-pão do Brasil hoje. Então é estúpido que a própria agricultura esteja fazendo isso. Que o cara, para ter um pouco mais de terra, ele tenha pondo em risco toda a produção da outra terra que ele tem. É isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo, por isso que eu disse, é um pesadelo, porque é um momento insano. As pessoas perderam toda a capacidade de raciocínio, a inteligência, a capacidade de ouvir, e elas só têm a capacidade de odiar. Projetar seu ódio no mundo e agredir. E aí, quem agride e odeia não consegue ouvir. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Está em risco o futuro de todos. Esse impacto também, como a gente está vendo, diretamente também nas comunidades indígenas, com
com assassinatos que a gente vê omitidas nas redes sociais, na mídia, que acontece que quase todo dia, toda semana, todo ano. Então a gente, comparado ao início da colonização, não mudou quase nada. Por que tu acha que não se fala sobre isso? O agronegócio é, digamos, de certa forma, importante para a economia do país, de qualquer país. Mas esse equilíbrio que não está tendo, então é isso que impacta também para as sociedades indígenas. A gente não é contra ninguém, contra, digamos, empresários ou algo do gênero, mas a gente quer essas reivindicações atendidas pela nossa sociedade indígena, dos povos indígenas, porque, como a gente está vendo agora, as várias aldeias que têm bastante recursos naturais estão sendo destruídas totalmente. A gente não consegue também praticar nossos costumes. Claro que a gente está também evoluindo, a gente está se adaptando também à cultura, digamos, ocidental. A gente está fazendo esse equilíbrio, então, mas agora isso está impossível de acontecer. Então, a gente está meio que receioso também sobre isso, preocupados também. Com medo não, mas com medo a gente nunca está. Esse programa será dividido em 2 partes e continua na semana que vem, abordando a questão ambiental no estado do Rio Grande do Sul com o projeto Mina Guaíba e o papel de cada cidadão na proteção da natureza. Apresentação e produção, Luísa Dementiuk da Silva. Gravação e edição, Luiz Fogassi. Realização, DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Acompanhe o programa pelo canal Estação Cidadania no YouTube e pelo Twitter, @Estação Cidadania. Até semana que vem!